Olá, vamos falar sobre chakras. Os chakras são centros de energia vital, ou são os centros que regulam a energia vital do nosso corpo. Fazem parte da nossa anatomia sutil e, por regularem a energia que percorre o nosso corpo, que nós emitimos e que nós recebemos, são de grande importância para a nossa saúde no geral. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Então vamos falar dos chakras e o que cada um deles representa e o que cada um deles faz e como ativar, como ter os chakras em harmonia. Vamos começar pelo primeiro chakra. O primeiro chakra localiza-se na zona da base da espinha, da nossa coluna vertebral, ou por trás ou por frente na área pública. Eu vou mostrar mais ou menos a localização do primeiro chakra. O primeiro chakra é conhecido como chakra de base, ou chakra de raiz, ou ainda que chama esse chakra de centro do sexo, ou centro sexual. Esse chakra é responsável pela zona inferior do corpo, pela energia na zona inferior do corpo. É o chakra conhecido como chakra da sobrevivência, chakra que nos liga aos nossos instintos físicos, instintos animais de sobrevivência. É também ligado ao sexo, porque é a manifestação da parte física, da reprodução. Quando o primeiro chakra está em harmonia, está ativado, nós temos uma sensação de segurança, onde temos que lutar pela nossa sobrevivência. E quando ele não está em equilíbrio, manifestam-se doenças ligadas à parte inferior do corpo, às pernas, aos órgãos genitais, órgãos sexuais e por aí em diante. O segundo chakra localiza-se a aproximadamente 5 centímetros abaixo do umbigo, mais ou menos uns 2 dedos, assim, ou na zona correspondente na coluna, que seria mais ou menos aqui, na zona lombar. O segundo chakra é conhecido como chakra da energia vital, como reservatório da nossa energia vital. Também é conhecido por ser o centro da sensualidade e das emoções. Quando esse chakra está em equilíbrio, podemos expressar a nossa sensualidade, as nossas emoções, como deve ser, e também temos acesso à nossa energia vital, porque é lá onde ela fica acumulada. Quando o bebê está ainda na barriga da mãe, ele é alimentado através do segundo chakra. Este é o chakra também conhecido como umbilical. E quando a vida está para sair do corpo, a energia sai através do segundo chakra. Então, o segundo chakra é conhecido como o chakra da vida ou o chakra da morte também. É o chakra da energia vital. O terceiro chakra localiza-se entre o umbigo e o peito, na zona do plexo solar. Chamam de chakra solar. Este chakra tem a ver com a força de vontade, tem a ver com o ser, tem a ver com a ação, tem a ver também com emoções, expressar emoções. Quando temos emoções turbulentas, costumamos experimentar algum desconforto nesta zona do estômago, como por exemplo quando temos ansiedade ou algum medo e sentimos-nos com um nó no estômago, mais ou menos, né? Então este é o terceiro chakra. Ele está em equilíbrio, as emoções também são expressas como devem ser
nós temos a coragem de agir e de fazer o que nós queremos fazer e de ser quem nós somos. Seria também o centro do ego ou do eu. Quarto chakra localiza-se no centro do peito, chamam de chakra de coração ou chakra cardíaco. Não exatamente onde está o nosso coração físico, mas coração em termos espirituais, está no centro do peito. Este é o chakra do amor incondicional. É o chakra da compaixão. É o chakra dos sentimentos duradouros e não de emoções temporárias. Este também é o chakra que serve de ponte entre os 3 primeiros chakras e os 3 chakras superiores. Então, quando nós atravessamos a ponte do quarto chakra, já temos a ligação com os nossos chakras que estão numa frequência mais espiritual. Na verdade, todos os chakras são espirituais, nenhum é mais que o outro. É uma questão de localização e uma questão de funções diferentes. Então, este é o quarto chakra. E cada um dos chakras regula certos órgãos no corpo. O quarto chakra, quando está em harmonia, há melhor circulação do sangue, há melhor funcionamento do coração. E o oposto acontece quando este chakra não está em bom funcionamento. A seguir temos o quinto chakra, é o chakra da garganta ou chakra laríngeo. Este chakra é responsável pela comunicação, pela expressão, pela criatividade. Quando este chakra está em equilíbrio, podemos nos expressar como nós queremos, podemos nos expressar de forma eloquente, de forma organizada e não caótica. Quando ele não está em harmonia, temos tendência a não conseguir expressar o que nós queremos, o que nós sentimos e, de modo geral, vivenciamos confusão e caos na vida. É também conhecido como chakra da cura. E este é o quinto chakra, na zona da garganta. E como todos os chakras, tem a sua representação em termos de localização à frente e atrás. Mas os chakras não estão na superfície, estão profundamente na nossa anatomia sutil, não no nosso corpo físico. Essas representações são apenas localizações aproximadas que equivalem ao nosso corpo físico. A seguir temos o chakra 6, localizado na testa, entre as sobrancelhas. Chakra 6 é conhecido em algumas tradições orientais, como o terceiro olho. É como se fosse um olho que, diferente dos nossos olhos, estes que estão virados ao mundo externo, seria um olho que está virado ao mundo interno. Este é o centro da intuição, da clarividência, da visão interna e é responsável por manifestar e ver coisas que não estão acessíveis ou que não são acessíveis aos nossos sentidos comuns, como tato, olfato ou audição. Através do sexto centro, ou sexto chakra, nós conseguimos ter acesso a coisas mais sutis. Falei em outro vídeo sobre vibrações e frequências. Então, há frequências mais elevadas. Se quiserem, podem assistir o meu segundo vídeo, chamado Energia, Frequência e Vibração, para perceber um pouco melhor sobre frequência. E, por fim, temos o chakra 7, que está no topo da cabeça, mais ou menos nesta zona, no topo da cabeça, que é o chakra de coroa. É o chakra que nos liga ao universo, ou a Deus, ou à existência, ou o nome que preferirem chamar. Mas é o chakra que está mais ligado ao todo, de um modo geral, que nos liga a nós, como indivíduos, ao todo. E quando este chakra está ativado e em harmonia, sentimos uma sensação de ligação
com o cosmos, com o universo ou com Deus. Quando ele não está ativado, sentimos uma desconexão, uma falta de ligação espiritual e, de certa forma, um apego maior a tudo que é material. Para que haja saúde geral, é importante que todos os chakras estejam ativados, estejam a funcionar de forma harmoniosa e que eles sejam mantidos dessa forma, regularmente. Agora, como ativar os chakras? Como manter os chakras abertos e em harmonia? Há várias dicas, eu vou dar algumas só. A primeira é simplesmente estar ciente dos chakras, já ajuda na sua ativação. Se por alguns minutos fecharmos os olhos e simplesmente nos focarmos em cada um dos chakras, chakra de raiz, chakra umbilical, chakra solar, chakra cardíaco, chakra laríngeo, o terceiro olho e o chakra de coroa. Isso ajuda na sua ativação. Parece simples, parece pouco, mas o simples é o mais acertado em vários casos. Então, o simples fato de trazermos a nossa consciência para cada um dos chakras já ajuda a que eles se ativem e vibrem. Pode-se usar também a respiração, pode-se usar também sons, porque cada chakra está numa certa frequência que corresponde a notas musicais. Da mesma forma que existem 7 chakras principais, existem também 7 notas musicais. Existem 7 cores no arco-íris. Cada uma das cores corresponde a cada um dos chakras também, ou representa um dos chakras. Então, alguns sons são feitos especificamente para ativar os chakras. As cores daquilo que nós vestimos, ou as cores que estão à nossa volta, ou as cores dos alimentos que ingerimos, também podem ajudar na ativação dos chakras. De modo geral, a cor que representa o primeiro chakra é o vermelho. A cor que representa o segundo chakra é o laranja. A cor que representa o terceiro chakra é o amarelo. O quarto é o verde. O quinto, azul. O sexto é o índigo. Índigo é uma cor, para quem não conhece, que está entre o azul e o violeta, mais ou menos. Podem olhar para o arco-íris e é onde ver a cor que está entre o azul e o violeta. E o sétimo é representado pelo violeta, ou lilás, ou roxo. E também, em algumas tradições, representado pelo branco, por estar mais perto da luz. E, de modo geral, esta é uma pequena apresentação, uma pequena introdução sobre os chakras. Eu fico feliz se me mandarem algumas perguntas nos comentários e estarei aqui para responder. E até a próxima. Obrigado.